Eu tô vendo que a minha internet aqui, tipo, deu um tilt aqui. Bugou. Deixa eu aceitar as duas aqui. Acho que ela já tá entrando. Essa coisa da tecnologia é muito isso, né? Agora ela tá. Aê! Eu não sei até onde vocês ouviram, porque para mim aqui estava rodando e de repente sumiu tudo. Ó, eu ouvi até o momento que você falou da faculdade e que você estava Uhum. sem muita direção, tinha que fazer por fazer. Tinha que fazer. Isso. É, exatamente. Então, assim, eu comecei a faculdade porque eu tinha que fazer alguma coisa, né? E aí eu escolhi jornalismo, não à toa, já era o caminho já me guiando, né, para a vida. E durante muito tempo eu vivi assim nesse automático, até os 32 anos, quando eu tive a minha primeira crise, assim, né? E ali, a partir dali, assim, eu falo que foram três passos, assim, foram três fases que eu passei que me fizeram chegar onde eu tô hoje, né? Foi essa primeira crise, porque eu falei assim, gente, eu não sabia quem eu era, eu não sabia quem era a Josevânia, eu não sabia quem era essa mulher, eu não sabia que eu era uma mulher, que eu era um ser humano. Eu só vivia no automático. E entender e ver isso na minha frente, assim, de uma hora para outra, foi muito forte, foi muito, né, mexeu demais. E a partir dali tudo começou a mudar. E aí a segunda, resumindo bem a história, né? A segunda fase foi quando eu entendi que o meu trabalho ele não estava me levando para lugar nenhum. Eu trabalhava, mas eu não sabia para quê, eu não tinha motivo, eu não tinha propósito. E ali eu comecei a me perguntar: para que eu faço isso? Para que eu estou vivendo? Qual é o propósito disso tudo? E aí, depois de um tempo, essa resposta veio. E foi assim incrível como que o universo responde assim as coisas, porque quando me veio a resposta que eu tinha que levar a cura para outras pessoas através do meu trabalho, aí ela surgiu na minha vida, através da Kátia maravilhosa. E ali eu entendi muita coisa, eu entendi muito do meu processo, eu entendi do que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como ainda. E o terceiro passo foi agora há pouco tempo, tem mais ou menos uns 2 anos, foi que, apesar de eu ter descoberto o propósito, eu não sabia como que eu ia fazer. E eu estava ancorada em outras pessoas para fazer isso. Foi quando eu decidi deixar todo mundo de lado e falar assim, eu tenho que pegar esse cajado, eu tenho que pegar a minha missão e eu tenho que construir. E aí foi que, de novo, mais uma reviravolta louca na vida. E hoje eu consegui me assentar, hoje eu consigo olhar com mais calma, com mais entendimento tudo, né? Porque a maturidade vem, mas as situações ela não deixam de nos desafiar, né? E acho que isso é até o fim da vida, né? Porque a gente tem que aprender sempre. E hoje eu estou conseguindo enxergar com mais calma, com mais clareza e ter o apoio da Ayala para esse caminho e de todas as pessoas que me trouxeram até aqui, foi assim, foi guiança divina, não tem assim, não tem dúvidas disso, nenhuma, que me trouxe aonde eu estou hoje, fazendo o que eu estou hoje, fazendo, que é o que me enche o coração, que é realmente trabalho, eu acordo todo dia, trabalho, tá? Aqui eu trabalho feliz, porque eu sei que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer e o que eu amo fazer. Esse é Arrou! um pouco de mim. E a Veri? Olha, minha história, ela passa por caminhos interessantes e que depois de muito tempo que eu comecei a juntar, a gente vai compreendendo, né, com a maturidade, a gente vai tendo essa oportunidade. Minha vida profissional começou na área de saúde, eu trabalhei 10 anos na área de saúde, em centro cirúrgico, e eu sempre gostei de me comunicar.
E tinha uma coisa, no período que eu trabalhei, que começou a ser aplicado, né, como uma disciplina mesmo, nesse segmento do cuidar, que era um termo que a gente utilizava, que se chama comunicação terapêutica. Porque até então os doentes eram tratados, né, de uma forma não tão zelosa, e aí foi preciso trazer uma forma institucional e obrigatória para que a gente, da área de saúde, tivesse mais zelo com aquela pessoa. Eu fiquei muito encantada com isso. E aí, ali acho que foi o primeiro sentido do que era a comunicação. Eu trouxe até a descrição exatamente do que é esse termo para a área de saúde, e é muito bonito. Eu tinha tempos que eu não lia isso, foi legal quando você trouxe a pergunta. Olha que bonito. É uma ferramenta de enfermagem que usa técnicas verbais e não verbais para construir confiança, promover o cuidado humanizado e identificar necessidades emocionais. Então, é sobre saber ouvir, sentir. E eu ficava muito mais feliz quando eu tocava na mão de um paciente e perguntava como você se sente. E era muito interessante como que isso mudava. Era muito diferente chegar, cumprimentar e pegar os dados vitais. E aí, seu fulano, como é que você está? Mas quando você tocava na mão e olhava nos olhos, era uma outra... Vinham histórias, e eu gostava de ouvir essas histórias. Então, foi ali um primeiro insight. E aí, depois, fiquei esses 10 anos na área de enfermagem. Não, eu já estava assim angustiada, eu trabalhava eu era um concurso público e eu não consegui pedir uma exoneração e no dia seguinte eu falei, eu vou embora daqui, não é aqui que eu tenho que ficar e fui embora. Só que nesse período eu já estava estudando dentro da área de cosmetologia, tive a oportunidade de começar a dar aulas e aí eu via que aquela troca para mim era fantástica. Então dei aula há muito tempo, fui fazer um monte de coisa, abri empresa. Mas eu percebia que todo lugar onde eu me movia, eu sempre estava voltado, eu estava lá na comunicação, eu estava lá na estratégia, eu estava ali o tempo todo nos bastidores. E aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo, até que chegou um momento, 2015, teve uma crise assim no Brasil e tal, vários pequenos negócios fecharam, o nosso fechou, e uma amiga minha, só tinha Facebook na época, não tinha Instagram. Ela falou, poxa, eu estou precisando de alguém para me orientar. E você fica entrando aí nessas coisas de Facebook, deve entender um pouco. Ali foi um insight, foi uma aresta, uma oportunidade, e as coisas foram acontecendo. Só que teve um dado momento que toda essa estrutura da comunicação começou a ficar um pouco, foi entrando em colapso, e aí que eu fui conhecer essa coisa de universo, de conversar com o universo, de xamanismo, sei lá, né, essas coisas todas. Eu falei assim, se tudo que a gente decreta e pede, o universo só diz sim, vou pedir, então, Mas eu pedi na tudo direito. Eu falei, olha, eu quero trabalhar só com pessoas, com mulheres, eu já só trabalho com mulheres, tenho 2 homens apenas no meu grupo de trabalho, os parceiros de trabalho, e acho isso incrível. E comecei a pedir que eu só trabalharia com pessoas que fizessem muito sentido. Só que eu coloquei um detalhe a mais. Falei, eu quero cair na fonte. Eu quero... Não pode ser, eu quero assim, ó, pá. E depois disso teve uma reviravolta, uma troca mesmo. Foi muito rápido. Isso foi muito louco, foi muito rápido. E aí todas essas mulheres foram chegando. Aí primeiro veio Marcela, né? E a Ayala. Outras tantas mulheres também extremamente importantes no caminho, mas só estou falando por conta da conexão de vocês. E aí, depois disso, eu comecei a entender o lugar que eu ocupava, e com você também tem que falar isso, e também com o Jô, esse movimento é tão gostoso que a gente vai percebendo, sabe assim, essa cadeira? Eu tenho que estar aqui, é dessa forma. E às vezes a gente senta no lugar errado, e aí você fala, opa, peraí, deixa eu voltar para esse lugar. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que, embora muitas vezes a gente esteja em áreas muito distintas, tem alguma coisa ali que está sempre te falando, dando o mesmo recado.
Só que de formas um pouco diferentes, mas o recado é o mesmo. E essa é a minha história. Então, hoje eu amo fazer o que eu faço, porque eu realmente, tudo faz muito sentido, tudo é muito gostoso. É isso. Arro. Bom, eu quero deixar bem claro para vocês que hoje eu estou aqui falando como Ayala, né? É, e não é que eu faço uma dicotomia, né? É, existe a xamã dentro de mim, existe a Yala e eu sou tudo ao mesmo tempo, mas hoje esse bate-papo aqui enquanto mulher mesmo, assim, porque até para romper um pouquinho, gente, né, que era um pouco que eu ia falar lá atrás, lá no início, antes da Jus chegar, porque uma coisa que é muito incômodo, inclusive para mim, muitas vezes as pessoas assim não vê a mulher Ayala, né? Só percebe a xamã. E a xamã, eu até depois quero contar uma história muito bonita que aconteceu na minha vida e que hoje também me lembrei disso, me emocionei bastante, né? A xamã é um general, né? Então ela é uma muralha, ela é uma mulher forte, é uma mulher que vai, que sabe, ela é general, ela tá com armadura o tempo inteiro, porque ela é o general, né? E a Yala, ela é uma mistura disso, né? Então, por que que eu falo que é uma delícia trabalhar com as meninas? Porque às vezes vamos fazer uma reunião de trabalho e de repente surgem lágrimas, né? Surgem histórias e a gente aprende uma com a outra, entende? Este lugar que poucos veem entre mulheres sem estar no espaço de disputa. Ou que tem alguém sobre comando que tem que comandar, que tem que, sabe, assim. Então, assim, e isso, como uma boa libriana, é o melhor dos mundos para mim. Né? As coisas só serem fluídicas, sem nenhum lugar. Então, assim, para a mulher Ayala que tem, né, tantas luas, né, eu sou uma mistura de muitos seres dentro de mim e mutante, como coloquei no início, né? Então, assim, esse processo de transição com outras mulheres é uma das coisas mais lindas da minha vida. Porque como eu transitei muitos anos no universo muito masculino e tendo que estar forjando também esse meu lado mais general mesmo, para comandar, para conduzir, para tudo, isso foi algo assim que acabou me distanciando muito desse contexto do meu feminino também, né? De sensibilizar, de poder também ser nutrida, de poder ser entendida, de receber o carinho de uma palavra, igual as meninas trazem, sabe? Então, assim, e muitas vezes eu levando coisas minhas que servem para elas e elas ao contrário, e se vendo e socorrendo, sabe? Então, esse universo em que a gente pode, como mulheres, né? Nós três trabalhamos em casa. E por incrível que o universo não faz nada torto, né? São três mulheres que com filhos, né? Que não estão neste momento ainda com relações, a não ser de namoro, acho que a Veri está namorando. Entende? Assim, e que isso tudo reverbera em tudo que está acontecendo. E o mais lindo para mim, que é o caminho que eu quero trazer aqui, que quando a gente fala enquanto mulher, enquanto feminino, e quando a gente trabalha em casa, isso vira uma coisa assim que é muito gigante. Porque sendo mãe, sendo xamã ou sendo lá a arquiteta, a gente se mistura nisso e às vezes a gente se perde nisso. Né? Então, eu quero passar para as meninas, que eu quero deixar a minha história por último para eu contar isso, porque realmente é algo que me emociona
muito de contar essa parte da minha vida para vocês, deixar as meninas falar, assim, como que é isso, né? Assim, porque nós temos sonhos, nós temos negócios, nós temos o nosso feminino, nós temos esse cuidado, né? Então, o que vocês precisaram transformar em vocês mesmos para continuar construindo? Porque essa transformação, ela é contínua, né? Então, a gente está mudando o tempo inteiro, mas o que precisou mudar para acontecer essa transformação? Né? Como é que é isso? Como é que foi isso para vocês? Eu não sei para a Josi, assim, mas eu acho que é interessante quando a gente. O lugar de ouvir. Ouvir, a gente precisa ouvir. Então, assim, particularmente, quando eu estou editando seus vídeos, que a gente vê tudo antes, olha que delícia, que privilégio. É ali, muitas vezes, que eu caio na real. Então, às vezes é um dia super apertado, agitado. Eu estou até com os olhos lacrimejando, que eu um pouco começo a chorar. Você tá no caos, e aí você está fazendo um trabalho sobre pausa, sobre se respeitar, sobre se olhar. Nossa, ali já dá um negócio. Poxa, eu tenho essa sensação, eu saí do meu trono, eu saí do meu lugar, eu preciso de voltar. Então, para mim, eu acho que o que mais me toca é quando eu de verdade escuto o que está ali e consigo ressignificar. Não sei se para você é assim, Josi, que a gente às vezes está ali falando, mas tem uma hora que isso chega. E é uma construção diária, porque eu tinha uma fantasia, eu fantasiava que eu chegaria em um lugar e que estaria pronto. Nossa, sabe? É como se fosse game, né? Faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa. Só que não é assim. Mas é uma construção muito gostosa, porque até esse sair do seu lugar já não é tão doloroso, você já consegue identificar, né? E se acolher, que para mim era super difícil, me perdoar, me acolher, que eu acho que esse feminino meu também, que não estou aqui, não tô aqui à toa, esse feminino ali também um pouco deixado de lado. Então, até esse movimento, que eu acho que essa questão também do amadurecer, ele também é mais digno, né? Você percebe, você se cuida e volta. Então, para mim, o ouvir é talvez a palavra que vai ficar aí. Querida. Para mim, eu acho que até hoje, assim, acho não, né? Tenho certeza que até hoje essa questão do ouvir e de me ouvir, principalmente, porque até mais ou menos os 32 anos, assim, eu nunca olhei para mim assim como ser humano, a gente só vivia, sabe? E hoje eu enxergo isso, eu entendo isso porque é uma questão geracional. As minhas vós, a minha mãe, as minhas avós, elas foram o esteio da casa o tempo todo. A minha mãe também, o meu pai é presente, mas é aquela coisa da mulher do pulso firme. E eu fui criada com 4 primos como se fossem irmãos. Então eu era um moleque também, porque senão eu não tinha com quem brincar, eu não tinha com quem, né, conviver. Então, assim, olhar para o meu feminino, para falar a verdade, eu só olhei de verdade na iniciação das Madalenas. E para mim foi assim, foi muito forte, e é forte até hoje lembrar de tudo que eu vivi até lá, porque eu não me olhava como mulher, eu não tinha noção, assim, da questão da importância e de como o útero, ele é tudo pra gente, sabe? Então, assim, esse olhar para a mulher que eu sou, foi isso que mudou tudo, assim, sabe? E hoje eu ainda construo muito isso, porque eu ainda passo muito por essa questão, né? Pô, essa semana, por exemplo, foi uma semana super difícil. Eu me critiquei pra caramba. E aí, ao mesmo tempo que eu me... Só que agora já é outra fase, né? Porque a gente se critica, mas a gente fala, deixa eu pensar aqui, o que eu tô fazendo de bom? O que eu fiz? O que eu consegui
né, erguer até agora. Então, vamos olhar para isso aqui. Ao mesmo tempo que a gente, né, coloca peso, a gente também já para e olha. E é realmente isso. Quando a gente está ali produzindo o nosso material, quando a gente está ali ouvindo o que a Yala traz, que a gente tem esse privilégio de ouvir primeiro, né? Aí a gente fala, caramba, gente, peraí, não é assim, vamos ver de outra forma, vamos escutar isso aqui, vamos aprender, vamos internalizar, né? Porque, e assim, eu acho incrível porque a gente voltou a trabalhar juntas ano passado, em outubro, né? Vai fazer 1 ano agora. E de lá para cá, quando aí ela começou a voltar no trono, a voltar a falar de soberania, aquilo ali, assim, foi tão importante para mim, foi tão forte, porque eu estava realmente naquela fase de pegar o meu cajado, de pegar o meu trono e tomar o meu lugar e fazer a minha vida acontecer, porque eu estava naquela transição. E eu estava dependendo de outras pessoas, eu estava deixando isso na mão de outras pessoas. Então, assim, ouvir o que ela traz para a gente todos os dias, assim, não tem palavras assim para agradecer a oportunidade de estar vivendo isso, de poder aprender e de se deixar aprender, né? Porque é todo dia mesmo. É um exercício diário. Às vezes a gente falha, e aí a gente olha, a gente volta, e é assim, né? E nisso eu levo essa construção assim para o meu ser como mulher, como mãe, como filha, porque muda tudo, né? Muda e trabalho principalmente, né? Não tem. É isso. Então, quero só fazer um comentário. Fica parecendo que a gente está fazendo marketing da Ayala, mas não é não. É porque é assim mesmo. E eu, logo no comecinho, eu falei, Josi, eu te amo, eu amo trabalhar com você e falo sempre. Porque tem uma coisa que é muito, muito, muito verdade, assim. E é por isso que eu gosto. Você tem que buscar as coisas que fazem sentido, porque senão fica muito ruim mesmo. Eu tenho essa certeza de que em qualquer momento que eu não esteja bem, eu posso falar. Eu posso falar, aconteceu isso, Josi, e várias vezes já falei, Josi, é isso daqui, e é um apoio. Não tem jeito de falar que não é, porque é o tempo todo, assim, é uma colaboração. Eu tenho certeza que se eu falar, olha, eu preciso disso, o esforço que ela vai fazer para me ajudar vai ser alto, e o meu também. Então, isso que é gostoso, né? Eu acho que isso é uma construção, tem relação com o que a gente determina e quer na vida, e essas energias vão se conectando, assim, por isso que funciona, né? E é isso, então nós não estamos aqui fazendo propaganda, porque é assim. E é verdade. Porque a gente não está aqui para vender, a gente não está querendo vender nada. Neste momento, a gente não está vendendo nada, a gente está batendo papo mesmo. A verdade, pessoal, é porque é muito amor mesmo e muito respeito, sabe? É uma relação construída de muito respeito. Então, a gente está aqui, não é só para falar da nossa relação. Boa noite, Ana Paula, lindeza. A gente não está aqui para falar só da nossa relação, mas a gente está falando da construção enquanto mulher nisso tudo, sabe? Porque assim, porque muitas vezes as pessoas veem só o resultado, né, das coisas, mas não vê as construções e desconstruções que a gente faz cotidianamente ao longo do processo, né? E aí quando se trata da xamã, então o buraco é mais embaixo ainda, porque todo mundo acha que ela tá pronta, que nasceu pronta, sabe? Que as coisas não atravessam, né? A grande diferença nisso tudo para mim, que é o que a Veri está falando com relação, é porque a gente serve amor uma para outra o tempo inteiro. E se precisa de, por exemplo, se eu preciso mudar porque aconteceu alguma coisa na vida de uma delas, está tudo bem.
porque eu sei que isso também acontece comigo e vai acontecer e tá tudo bem, sabe? Não tem essa de tá, tem que fazer, não, é amor, sabe? E é por essas compreensões do nosso feminino, por entender o nosso universo, as coisas que acontecem quando você está sensível, você tem um olhar para o outro, né? E essas Uhum. aí eu também quero falar das minhas desconstruções também, né? Desse processo enquanto mulher, e enquanto Ayala, enquanto xamã, né? E também trazer esse meu olhar, que aí eu quero contar uma coisa muito pessoal aqui. Para vocês, já tô igual a Vera, e começa a falar, já Ah, começa a emocionar antes da hora. Então, eu quero trazer assim, uma coisa muito, muito linda que aconteceu comigo. Óbvio, né, que eu estou em mais um momento de muita transição. Eu sou a eterna donzela, né? Minha vida tá assim, é mutante o tempo inteiro. Mas eu estou num momento assim muito, muito bonito da minha vida. Eu diria que no momento mais significativo da minha vida. Eu estou, quando eu falei no início da general, eu nunca tinha percebido a general, entende? Eu ia, né? E por conta do meu histórico pessoal, de infância, de tudo, eu tive que ser a general, né? E a general, ela é isso, ela moveu muita montanha, ela construiu coisa, ela destruiu coisa, ela criou muralhas, ela protegeu pessoas, ela curou pessoas. E aí eu percebi que a mulher Ayala estava sem espaço, né? E aí eu percebi mais ainda. Eu percebi duas coisas importantes, né? Foi tão gritante dentro de mim esse processo, que eu tô entrando num mergulho espiritual muito forte com a mulher Ayala, que aconteceu algo interessante comigo, que foi que virou uma chave dentro de mim, sabe? Muito forte, né? Que eu percebi essa general e eu percebi que não tinha a general, ela protegia tanto que ela não dava espaço para mim, né? Não dava espaço para a mulher Ayala. Só que ao mesmo tempo, no meio do meu processo interno que eu estou vivenciando agora, o que aconteceu? Acabou que eu percebi que eu queria vida, né? E a general queria fazer. Ela queria fazer, ela queria curar, ela queria sanar, ela queria tocar rito, né? Ela queria fazer coisas. E a Ayala, a mulher, queria viver, né? E mais ainda, a general, ela trabalhava assim o tempo inteiro. E aí, a minha vida na minha casa se tornou trabalho. E eu passei por um processo, olha só como que a espiritualidade é incrível. Eu entrei num processo tão, tão forte comigo, com o meu corpo, que eu comecei a sentir uma dor no meu peito, uma angústia cotidiana com vontade de chorar. E eu fazia rito, e eu acendia vela, e eu fiz todas as técnicas que vocês imaginarem para sanar isso. E não sanava. Até que eu fui para uma chalupa e eu sou dessas mesmo. Tipo, vou sentar aqui, eu não levanto daqui enquanto eu não achar a raiz desse trem. E foi muito assim. E eu chorei muito quando eu descobri a raiz, né? Chorei muito mesmo. Porque eu percebi nessa a grande causa disso tudo é que eu transformei a minha casa, a minha vida, né? Eu não estava ocupando a minha vida, eu estava trabalhando na minha vida, né? Então, e foi tão. E aí eu percebi a memória da minha casa. Então, não era um lar, era um espaço de trabalho. E aí eu percebi que eu precisava habitar a minha casa, né? E que eu não estava habitando o lar aqui dentro e não estava habitando o lar. Eu chorei demais da conta, demais.
E olha só, por isso que eu tenho defendido que não é grandes rituais que faz a gente voltar para casa. Porque eu simplesmente sentei no meio da minha casa, acendi minhas velas como uma boa bruxa que sou e só falei assim: olha, eu quero conversar com você, memória da minha casa, consciência da minha casa. Até hoje você acompanhou as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas lágrimas, as minhas vitórias. Então agora eu agradeço, mas agora eu quero construir outras histórias com você e quero que você me ajude. E eu comecei a virar chave dentro de mim, que foi tão bonito, gente, tão lindo, tão lindo. Então agora eu tenho outros rituais no dia a dia. Quando eu entro aqui na minha sala de trabalho, eu faço uma abertura de campo para eu me conectar com os meus elos espirituais e com as pessoas que eu vou me conectar, seja em atendimento, seja com qualquer outra pessoa. Terminou 6 horas da tarde, em ponto. Agradeço os meus elos espirituais, agradeço, entrego a energia de todo mundo com quem eu me conectei e falo: a partir de agora eu vou habitar o meu lar. E vou botar música não de rezo, vou botar um pop, vou botar um jazz, vou botar um piano, vou acender vela e vou arrumar a mesa para mim, mesmo que eu esteja sozinha, e vou fazer uma bela comida ou vou receber a comidinha que a Ritinha faz para mim amorosamente, e vou comer ali com vela, com tudo, o meu ritual de habitar o meu corpo, o meu lar. Isso virou uma chave na minha vida. E eu passei a Uhum. habitar a minha vida e a minha casa. Então, o que eu tive que mudar? Eu tive que habitar o meu corpo. Eu tive que encontrar uma casa. Entende? Um lar. A casa eu tinha, eu não tinha um lar. Conversei com a consciência das terras para dizer isso também. E a chave virou para mim, virou na casa, virou na mulher. E mesmo dentro dos perrengues, eu tô vendo assim, o brilho interno, sabe? A energia minha tá outra, tudo tá diferente, porque eu resolvi habitar o meu corpo. Eu resolvi Uhum. habitar, a voltar para essa casa interna que está para além de trabalho, está além de viver, né? Então, essa foi uma história que realmente mexe com o meu ser, porque foi uma das coisas mais fortes que já aconteceu comigo. Eu estou aqui partilhando na internet, mas porque eu sei que faz parte do mundo de muitas pessoas que estão aqui, não só do meu, né? Porque Uhum. muitas vezes a gente entra tanto no furacão do dia a dia e a gente não percebe o que a gente está fazendo com a vida da gente, sabe? E foi um simples rezo ali, na luz da vó Lua, lá na minha sacada, sabe? Conversando com a minha chanupa sagrada, eu não quero mais ter essa dor. Eu quero saber de onde é que está vindo. Estava vindo da ausência de mim mesma. Olha a chave. Eu acho incrível, porque a gente não sabia dessa história, assim, com detalhes. E é a primeira vez que ela está contando pra gente. Pelo menos pra mim, é a primeira vez, né? Não sei a Vera. Mas há pouco tempo, aqui comigo também aconteceu isso. E eu também não partilhei essa parte, não. Porque é por isso que é muito conectado entre a gente as coisas. O que me incomoda, e às vezes eu falo para ela fala assim: ah, eu também estava pensando sobre isso, vamos mudar, vamos mudar. Né? A gente é sempre assim. E aconteceu isso também. Eu percebi que eu vivo na casa dos meus pais, né? E eu estava percebendo que eu estava vivendo aqui como se fosse temporário. Porque eu apenas mudei para o meu quarto, organizei, mas eu não decorei, eu não botei a minha cara, eu não botei o meu jeito, porque eu estava só. É como se tipo, fosse temporário, assim, eu não estava colocando aquilo ali como se fosse meu, o meu espaço, o meu canto. E aquilo ali começou a me incomodar. Aí eu comecei a me perguntar, eu falei, gente, o que eu tenho que fazer para mudar isso aqui? O que eu tenho que fazer para mudar essa sensação? E aí me veio essa questão de habitar. Eu tenho que habitar o espaço que eu tô, né? Eu acho incrível demais, gente.
Tá sem áudio. Tá sem Tá sem áudio. áudio. Eu anotei esse rito aqui. Ele está sendo vendido onde? Porque eu quero comprar. Se notar, pode colocar. Josi, vamos vender isso. Consciência da minha casa. Nunca que eu tinha feito isso. No máximo, fazer uma limpeza espiritual que eu falava com a minha casa. Eu até que eu falo com o meu computador. Com a minha casa, nem sempre. Abrir o campo. Eu estou ficando emocionada de verdade. Abrir o campo, conectar com as energias, com as pessoas que eu vou trabalhar. Olha, 18 horas eu fecho, isso é um compromisso. Você tinha falado de uma coisa de compromisso lá atrás, né, Alan? Da Fidel, não lembro o termo, mas de uma coisa de compromisso. Às 18 horas eu encerro. Quando a gente faz esses compromissos espirituais, né, de horário, que é tudo pontual, eu faço sempre isso, mas eu não faço comigo. Eu não faço comigo. Agradecer, encerrar e depois eu vou viver. Porque isso é difícil na dinâmica da casa, que a casa é trabalho, e você gosta de trabalhar, para mim sempre foi um desafio. E assim, de verdade, que bom que eu tô aqui hoje. Chore, chore. Porque isso é muito profundo. Eu coloco música, se eu vou fazer só as coisas para você, eu coloco a música que eu acho que faz sentido com o outro e tal. Mas é muito diferente quando você entende que você está lidando com uma consciência. Sabe? É muito bonito você entender esse lugar, porque te traz um respeito, te traz para o trono outra vez. É muito Exato. lindo. É muito gratidão. Nossa, mas assim, já está na minha vida, a partir de amanhã. Sabe por quê, nega? A casa onde a gente mora, ela é o resultado da nossa existência. De tudo que a gente vivencia, ela vai armazenando. É uma egrégora. Então, todos os dias, como é que forma uma egrégora? Uma egrégora faz, então você está sempre acendendo a vela, você sempre está fazendo o seu rezo, né? E assim vai formando uma egrégora. Então, quando você chama, automaticamente as frequências estão ali. A casa também tem esse lugar, entende? Então, ela sente ao longo, quanto mais tempo você mora no lugar, então, quando você está feliz, a casa tá, as plantas, a energia da casa, tudo está vibrando. Quando você não está muito, tudo está apagado. Os cristais ficam apagados, tudo fica apagado. Então, isso é uma consciência que cria dentro da sua casa. E se você não muda isso, você acaba, essa consciência entende que é só isso que você vive. Então, ela começa também a não transmitir outras coisas para você. A partir do momento em que você dá um comando, uma informação, tipo, essa consciência já está viva, né? Que nem aqui, eu tô há 8 anos morando nessa casa. Então, tipo, né? Uma consciência que me conhece muito, né? Então, ela já tem, então, reconstruir isso com ela, né? Porque, por exemplo, no início, a doida que tinha altar em cada lugar, né? Eu falei isso já para vocês. E aí eu percebi o tanto de energia e força que eu acabava, né? E ao mesmo tempo transformando a minha casa num altar. Ou seja, não dando espaço para ter vida. A minha vida era um altar. A minha vida era um rezo. Então, quando eu trago para a minha casa, né? Hoje, agora todo dia de manhã eu faço isso. Eu faço os meus rezos antes de sair do meu quarto. Mas a hora que eu tomo meu banho, eu já pego, boto no Spotify, eu tenho várias playlists, e aí eu já boto uma musiquinha de bom dia, de um jazz, uma coisa que eu gosto, uma coisa mais bonita, que não tem a ver com rezo. Eu estou começando o dia da Ayala. Uhum. Né? Então, quando eu entro na minha sala, aqui eu entro como Ayala Xamã. Então, aqui eu vou invocar as minhas forças, porque tudo que eu crio é para tocar na alma de alguém. Então, tem uma diferença. E aí, quando eu fecho esse campo e eu vou habitar o meu lar, né? Eu vou habitar o corpo da Yala, eu vou habitar. E a outra coisa, quando eu encerro um campo,
Eu não fico 8, 9 horas lá. Ai, meu Deus, né? Porque isso fazia. A cabeça não parava, a minha cabeça é muito de criação. E eu criei, eu já conectei. E aí, o que que acontecia? Acordava exausta. Uhum. Porque o campo estava conectado ao trabalho. Ou seja, o teu corpo astral, o meu corpo astral continuava trabalhando, gente. Então, o que que eu tive que mudar? Eu tive que habitar a minha casa interna, habitar a minha casa mesmo, né? Para a Ayala viver. E isso nós, enquanto mulheres, que ainda tem, né? Sou mãe, né? E com demanda, tem que ligar para ele, para tomar banho, para não sei o quê, sabe? Então, assim, e às vezes entrar nas neuras também, como qualquer mãe. Não estou conseguindo equalizar, sabe? Então, assim, e óbvio, agora não é culpa. Agora vamos equalizar? Eu não consegui essa semana, tá tudo bem, entende? Então no domingo a gente, ó, bota esse dia e tá tudo bem. Então, negas, assim, essas mudanças que nós fizemos juntos, e aí eu quero entrar até num papo aqui entre nós, é, de verdade, assim, essas diferenças, né? Nós somos três mulheres que são diferentes, somos parceiras de trabalho, né? Temos amadurecimento juntos e isso é lindo demais para mim, né? E aí eu quero deixar aqui uma pergunta assim, sobre o aprendizado de caminhar juntas, né? E eu vou aproveitar e já responder. Para mim, o grande aprendizado de caminhar juntas foi literalmente eu desconstruir uma coisa que eu tinha no passado, que era a dificuldade de trabalhar com mulheres, né? E eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com os homens, e muita afinidade mesmo. E com as mulheres sempre era muito difícil, porque sempre entrava numa coisa de muita disputa comigo. E eu sou uma pessoa que eu não tenho mais paciência nenhuma para esse tipo de coisa. Para mim, as coisas elas são muito no amor. Então, quando eu entro em outro nível, para mim não cabe dentro de mim. Então, assim, a minha maior gratidão pela nossa parceria, né, é literalmente aprender e a convivência harmoniosa e ceder harmoniosamente. Isso foi uma coisa assim bonita para mim, de silenciosamente. Nunca falei com vocês sobre isso, mas assim o quanto silenciosamente para mim foi bonito eu poder ter que simplesmente falar assim, tá tudo bem. Não precisa postar se você não conseguiu fazer, não precisa, porque eu sempre fui do perfeccionismo. Eu sou, né? Então, mas isso é tão doce, tão sereno, isso não é nem por vocês, é por mim mesma, entende? Então, isso foi muito fruto da minha parceria e da minha convivência com vocês, né? Que trouxe essa grande cura e, ao mesmo tempo, essa grande libertação desse feminino, né? De que não precisa ter zero disputa, né? Mulheres incríveis, essas duas são incríveis no que elas fazem, incríveis, gente, de verdade. Também estou aqui, não é merchandising, mas sim, é merchandising, sim. Elas são incríveis no que elas fazem e eu tenho muito orgulho de ter elas comigo. Mas, acima de tudo, eu tenho muito orgulho mesmo da relação que nós construímos acima de trabalho, sabe? Então, assim, para mim, o que mais transformou para mim foi isso. Eu quero ver vocês. Eu acho que eu passo por esse lugar quando você traz isso do masculino, porque esse tempo na área hospitalar eu trabalhava muito com homens dentro do centro cirúrgico e eu achava muito mais fácil, né, a conversa, o trânsito, tudo muito objetivo. Quando eu fui para a comunicação, eu não sabia que eu é que precisava da comunicação, por algum motivo que antes eu não sabia, hoje eu sei,
começaram a chegar mulheres, sempre mulheres. Não foi uma determinação minha explícita. Sempre aconteceu. E só depois de um tempo é que eu fui entender o quanto que o meu feminino estava abandonado, sabe? Ele não tinha vez, o meu corpo não tinha vez, era só uma mente, sabe? Assim, o tempo todo. Então, hoje também te ouvindo a Josi, é um processo de cura, né? Você delega, você fala, olha, eu quero, estou entendendo, percebi, me dá um caminho e a vida vai te conduzindo, o que é lindo ao lado de outras pessoas que também estão no processo. E aí dá um alívio. Quando eu descobri que você não era só xamã, só general, que alívio, nossa, é mulher também, sente, eu também sinto. Eu acho que o que eu mais gosto para concluir dessa coisa do trabalho feminino, eu acho lindo. Marco uma reunião alguns instantes antes, assim, olha, eu não posso porque o Mercúrio está retrógrado. Sabe, porque hoje eu senti, né? Porque a gente nem pergunta o que você acha, o que você sente disso? Como você sente? Eu acho tão chique isso. E é de uma liberdade. Então eu entendo que para mim é um processo de cura permanente, constante, de fortalecimento. Isso é muito gostoso, de irmandade, de coletivo, sabe? De olhar e se ver na outra, e saber que a outra te olha e te enxerga. E é cíclico, e vai acontecendo. É a vida, né? Eu acho que isso é gostoso, é a vida ali, a gente vai vendo ela se moldando. É isso. É maravilhoso mesmo. Essa questão do feminino realmente é uma desconstrução que eu Sim. também tive, com certeza, com certeza. Porque eu não olhava para esse feminino e, obviamente, eu tinha essa questão também não da disputa, mas eu não sei nem explicar, mas tinha essa coisa, essa relação dura, difícil com outras mulheres, né? E hoje não tem nem o que falar, né? Porque eu trabalho com mulheres incríveis que me trazem conhecimento o tempo todo e trocas o tempo todo. E é maravilhoso isso, maravilhoso demais. E uma outra coisa que eu tive que desconstruir foi de tirar do meu lugar de vítima, né? E me colocar no lugar de trilhar o meu caminho, de fazer o meu caminho, né? E isso foi uma desconstrução, está, né, acontecendo ainda aos pouquinhos, porque foi muito tempo, né, vivendo uma vida com um olhar completamente diferente, né? Então, aos pouquinhos a gente vai quebrando as barreiras, vai se reconstruindo, e é maravilhoso demais partilhar essa vida com vocês e todo aprendizado. É incrível, gente. É muito bom mesmo. Arrosaço. Enquanto eu ouvia vocês duas, uma coisa ficou muito forte dentro de mim, que durante muito tempo eu também achei que, que o mais importante no caminho eram os encontros, os cursos, as vivências, os rituais. Isso continua sendo importante para mim, muito importante. Mas olhando para trás todas as construções, eu também começo a entender, a perceber e projetar dentro de mim que o que realmente transformou a minha vida nessa caminhada foi aquilo que permanece depois disso tudo, sabe? Depois do rito, as conversas, depois dos encontros, escutar cada um, depois do nosso trabalho, a gente se falar, né? Não estou conseguindo lidar com meu filho, ou não está com não sei o quê, sabe? Então, assim, e depois disso, e diante disso tudo, são as relações que eu construí dentro disso tudo, sabe? As mulheres que a vida colocou no meu caminho, né? E não é à toa. Hoje, meu público, 75% são mulheres, né? Então, as mulheres que a vida colocou no meu caminho
para mudar o meu ser e, ao mesmo tempo, a maior lindeza da minha vida, o maior orgulho da minha vida é ofertar para as pessoas aquilo que atravessa o meu caminho. Isso sempre vai ser uma coisa assim que irradia o meu ser, né? Então, as conversas, né, vão continuar, os encontros vão continuar, os ritos vão continuar, mas as relações, os vínculos que se amadurecem com o tempo, né, isso é imperdível, porque isso é para a vida toda, né? E talvez seja exatamente isso que eu esteja nesse momento compreendendo mesmo, sabe? Da minha própria caminhada. Que existe experiências assim que nos tocam profundamente. Mas existem outras também que, além de nos tocar, passam a fazer parte da nossa vida, né? E eu sinto que eu estou entrando neste tempo, um tempo de construir casa, mas é uma casa que ela cabe muitas pessoas dentro, mas principalmente uma casa que cabe a Yala dentro dela, sabe? Que essa é a minha maior construção. E isso tudo reverbera no meu trabalho, por isso que eu sou mutante, né? O pessoal fala que tudo pode mudar em 5 minutos, porque eu mudo constantemente. Mudo o cabelo, mudo tudo, mudo as coisas no trabalho, não tenho problema com mudança. Nenhuma, nenhuma. Aceito e estou no melhor momento donzela da minha vida de mudança e aceito que o resto da existência mudar. Mas o melhor que eu vou te levar agora, com 56 anos, é falar que eu estou habitando o meu corpo e a minha casa. Fruto dos meus mergulhos, frutos da minha existência, e disso estou levando para o meu trabalho também, essas travessias, essa jornada. Eu estou amando essa palavra, gente, travessia, estou amando, porque literalmente as coisas estão nos atravessando quando a gente permite, né? Atravessando literalmente. Então eu quero assim dizer que eu agradeço demais a vocês duas por vocês fazerem parte de todas as travessias da vida da Ayala, né? Não só da xamã Ayala, pela beleza de tudo que vocês vêem no Instagram, do perfil das terras e do meu, essas duas que criam lindamente, né? Com energia, botam músicas, se conectam, e isso, sabe, enche demais o meu ser. E isso é fazer construções com amor, sabe? Que é outra história. Então, minha profunda gratidão. Foi um prazer imenso a gente partilhar aqui as nossas histórias, que seja a primeira de muitas que a gente possa trazer aqui, né? Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado de um pouquinho das nossas histórias. São histórias, muitos poderão dizer que são histórias comuns de um ponto de vista, mas eu quero dizer para vocês que são histórias de vida. Não vida, história de vida, de viver, de sentir, de transformar, sabe? E isso, sabe, não tem, tem valor, mas não tem preço. Então, e principalmente eu quero deixar isso registrado. Aonde tem amor, as coisas tudo são mais simples e mais bonitas. E com a gente aqui tem muito amor. Antes da live, tá lá dele mandando fotinha de coração. Então, assim, é sobre isso. É sobre essa leveza, sabe? Da gente viver. E muitas vezes no cotidiano a gente esquece que a gente tem vida. Então, essa troca era um pouco sobre isso. São mulheres diferentes nos seus cotidianos, diferentes formas de atuação no seu trabalho. São mulheres que estão assentando no seu trono, mas são mulheres que no dia a dia também têm as suas dificuldades e que se permite deixar atravessar por elas para encontrar as saídas. E quando não encontra, tá tudo bem, tá no colo da outra para poder ter ajuda. Então é muito sobre isso. Gratidão, meninas imensas, mesmo. Gratidão enorme. É um privilégio enorme estar com vocês, trabalhar com vocês.
dividir tudo isso que a gente divide e aprender com vocês o tempo todo é maravilhoso. Eu também amo demais, demais. Nossa, eu não tenho como agradecer a vida por esse presente maravilhoso. Gratidão profunda, assim, do fundo do meu coração, que está quentinho, que gostoso, que bom esse encontro, que ele se perpetue. E é isso, sou muito grata mesmo, de verdade, de verdade. Te amo, viu, Jô? Também Gratidão amo você. também a todas as pessoas que estiveram Amo aqui você conosco, também. nos escutando. Sim. Muitas bênçãos para todos nós, e que a gente tenha aí uma final de semana que já está chegando muito abençoado, e assim será, porque assim nós determinamos que seja, de muitas luzes, de muitas bênçãos, de muito céu estrelado nesse inverno. Pila Maia, um beijo no coração e até Co- mais, meu bem. Coloca o serviço em Pratinha! ritual. Anotei aqui, ó, gente, um monte, ó. Amanhã eu vou anotar direitinho. Mais um novo serviço entrando aí, ó. Arro, meu amor, um beijo, tchau.